Pornografia. Não deixe que isso tire a sua santidade, seu tempo, energia e roube a sua coroa da vida. A pornografia é uma das ferramentas mais poderosas que o diabo usa nesse mundo todo para desviar os homens de Cristo. Porque através dela o diabo consegue fazer com que as pessoas não se acheguem ao Evangelho de Cristo e consegue paralisar a obra de muitos dos filhos de Deus. E também ela traz a prostituição para as crianças e jovens. E como se isso fosse pouco estrago, ela também tem o poder de destruir muitos casamentos. Você não pode aceitar isso na sua vida como se fosse algo normal ou algo que você jamais poderá vencer. E nem pode permitir que isso tire o seu tempo, sua energia. A sua santidade também depende de você, porque a parte que nenhum homem poderia fazer, Jesus já fez. E fez muito bem feito, com preço de sangue justo. O teu inimigo sabe muito bem que todas essas coisas te afastam da vida de oração e da palavra. E sem essas duas coisas você não pode vencer o mal. O que fazer então? Vai à luta, porque Deus é muito paciente e misericordioso. E se você não desistir, Ele também não desiste de você. E por isso mesmo que Jesus está à destra de Deus para interceder por você todos os dias da sua vida. Aliás, Ele já fez isso em João 17, antes mesmo de você nascer. Vamos meditar nesses três textos. Hebreus 10, verso 38 e 39. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, irmãos, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Esse texto de Hebreus foi tirado de Abacuque, o profeta Abacuque, aonde o Senhor está falando do anticristo e da apostasia do povo. É interessante que o escritor de Hebreus aplicou isso nessa carta, não falando de um contexto profético, não falando do anticristo, mas aplicando esse texto a um povo que estava quase que retrocedendo para a antiga aliança. Ou seja, Hebreus 10 ajuda a gente a entender melhor todo o contexto da carta. A mesma coisa que o escritor de Hebreus fez, nós podemos fazer. Esse texto que se originou lá em Abacuque, em um contexto profético, foi usado pelo escritor de Hebreus em um outro contexto, sem com que ele anulasse o contexto original, profético, escatológico. Podemos também usar na nossa vida prática, cristã, em relação ao assunto do vídeo, a pornografia. Se você não retroceder, ele não desiste de você. Agora, se você retroceder, se entregar a esses males e abandonar o Senhor, a sua alma não dará prazer para o Senhor. Como ele diz, nele não se compraz a minha alma. Aí o escritor de Hebreus fala que nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Outro texto, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Entendeu? Toda vez que nós caímos, não é porque não tínhamos condições de vencer o pecado, porque Deus não estava preocupado ou porque nós somos fracos. É claro que nós somos fracos, mas Deus estava preocupado. E se você caiu em tal tentação, é porque você tinha força de vencê-la. Porque está escrito, Deus não deixa a gente ser tentado além das nossas forças. Também está escrito que Deus não tenta ninguém, no sentido de Deus pensar, eu vou tentar essa pessoa para ela cair e eu condenar ela. Tiago fala isso. Deus não pode tentar ninguém. Ele coloca a prova, mas ele não deixa essa prova ser maior do que a sua própria força. E Deus é tão justo que se você cair, mesmo por causa da sua fraqueza, mesmo sabendo que você tinha forças para vencer e não venceu, e se você vier a cair nos mesmos pecados, mas sabendo que você caiu, não por culpa de Deus, por culpa sua, e que você, por causa da sua fraqueza, não conseguiu vencer o pecado, mas sabendo que tinha forças para vencer, e você recorrer a Deus e orar, pedindo perdão, Ele vai te perdoar. Por isso que Deus é justo. Ele, além de não deixar que você seja tentado além das suas forças, caso você cair por causa da sua fraqueza, Ele ainda está lá para te perdoar. E por isso vem o terceiro texto, 1 João 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E porque somos fracos e caímos muitas vezes, Jesus está intercedendo por você, irmão. Tá vendo que esses 3 textos, eles servem tanto para essa mensagem como para um anticalvinismo? Porque na ideia calvinista, a pessoa está presa na pornografia e se ela não consegue vencer, ela vai ter um conflito na mente dela, arquitetado pelo próprio diabo com a sua doutrina calvinista. A pessoa vai pensar, ou eu não sou um eleito, ou mais para frente o Senhor vai fazer com que eu me arrependa e eu vou ser salvo. E ela continua nessa mesma porcaria. E esses conflitos vão perturbando ela até que ela abandona a fé. Muitas das pessoas que abandonaram a fé, elas eram calvinistas antes disso acontecer. E esses 3 textos nos ajudam a compreender muito bem sobre essas coisas. Porque qualquer pessoa que é provada e cai em tentação, pode saber que Deus tinha dado escape para ela. Mas ela caiu porque ela quis. Não porque Deus quis que ela caísse, ou porque Deus abandonou ela nos seus próprios pecados para que ela caia e Deus condene essa pessoa. Porque senão ele seria infiel. E aqui em 1 João 2, versos 1 e 2, aqui diz que Jesus é a propiciação não somente pelos nossos pecados, ou seja, não somente pelos pecados dos eleitos ou da igreja, mas pelos pecados do mundo inteiro. Se o mundo inteiro, caso se arrependesse, o sangue de Cristo era poderoso para fazer expiação pelo mundo todo. É isso que João está falando através desses versos. Quando ele usa a palavra propiciação com um advogado à destra do Pai, ele está tirando isso da festa da expiação. Um advogado à destra do Pai é uma linguagem mais humana, é uma linguagem com certeza que estava lá no Império Romano, onde tem o acusador, tem o advogado, não é? Tem o juiz. Essa ideia também está na Bíblia, mas na Bíblia não tem a palavra advogado. Só no Novo Testamento. Na verdade, o que João está falando aqui é que o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote que está à destra de Deus, intercedendo por nós. E quando ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele está lembrando da Arca da Aliança, onde tinha um propiciatório e que todo ano, uma vez por ano, no mês 7, dia 10, todo o povo de Israel recebia a expiação, a propiciação pelos seus pecados. Ali fala exatamente da volta do nosso Senhor. E para finalizar, nós temos aqui um 4º texto, que é Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja que essas são as promessas para os vencedores. E Deus está falando, está exortando, toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa, que é a coroa da vida. Ele te deu a coroa da vida, mas ela pode ser roubada. É a mesma linguagem de se falar que a salvação pode ser perdida. Mas o Senhor Jesus quer que ninguém roube a sua coroa. E pode ter certeza, o diabo pode roubar a tua coroa através desse mundo tecnológico, que é o mundo do sistema criado por ele mesmo. Eu acabei de fazer uma leitura, irmãos, de uma descrição que se encontra em um vídeo do canal. O vídeo se chama Pornografia. Não deixe que isso tire a sua santidade, seu tempo e energia e roube a sua coroa da vida. O vídeo tem 18 minutos. Eu queria que você assistisse esse vídeo e através desse vídeo assistisse os outros vídeos relacionados. É um podcast, uma playlist. Vou deixar para vocês a playlist do podcast do canal ou no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Esse é um texto que eu deixei na descrição, mas eu acredito que se eu narrar ele para vocês e acrescentar algumas palavras durante a narração, fica melhor para ser compreendido, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus, Deus abençoe e até os próximos vídeos.